Mulheres Eficazes, com Aline Cerqueira. Que bom ter você aqui em mais um programa. Eu sou Aline Cerqueira e este é o Mulheres Eficazes. Para quem ainda não me conhece, sou publicitária, pós-graduada em Comunicação Contemporânea e Informação Visual, consultora de marketing, executive business coach e mentora de mulheres empreendedoras. Hoje, vamos falar sobre a experiência do cliente. Basicamente, a experiência do cliente é todo o contato que o seu consumidor, ou melhor, seu público de interesse tem com o seu produto ou serviço e principalmente com a sua marca. E isso se estende a toda a interação online, offline, virtual ou física, direta ou indireta, que eles podem ter com a sua empresa. As empresas também precisam entender que a experiência dos clientes tem mais relevância para a fidelização e promoção da marca a partir da relação estabelecida no pós-venda. Em resumo, a experiência do cliente está diretamente ligada à percepção que as pessoas têm com relação à sua marca, à sua empresa, ao seu negócio. E para te encantar com esse assunto, eu convido minha xará Aline Oneda, uma mulher eficaz, publicitária e especialista em fidelização e encantamento de clientes na Encanto Lab. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Aline, pelo convite. Estou muito feliz aqui dessa nossa conversa hoje, vai ser muito legal. Então, Aline, conta para os nossos ouvintes como você se tornou uma encantadora de clientes. Olha, Aline, eu comecei em 2010 trabalhando num programa de fidelidade em Belo Horizonte. Eu sou de São Paulo, vim para cá para trabalhar nele, em que era um programa de pontos em diversos varejos, como supermercado, posto de gasolina, livrarias, restaurantes. Depois, eu já trabalhei também cuidando do cliente, mas na parte de relacionamento com provedores de conteúdos, operadores de telefonia. E eu trabalhei também em Itabira, foi quando a gente se conheceu, no programa POP, que é um programa de pontos para posto de gasolina, para padarias e outros varejos também, que eu trabalhei bem desde o início do desenho do projeto. Depois eu trabalhei em vez de pontos, era para devolver dinheiro para o cliente, também em varejos, comecei pelo interior de Minas, na região do sul de Minas, em Belo Horizonte, Brasília. Tive um varejo, fiquei durante 3 anos numa loja de bicicletas, e aí foi muito interessante porque eu comecei a ver o que é o varejo, que é muito diferente de você atender o varejo. Porque antes eu olhava para o varejo, olha, por que eles não tratam assim o cliente? Por que eles não fazem assado? E aí, quando você é um varejo, você vê assim, porque tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que pagar conta, vender, contratar, cuidar da limpeza da loja. Se estraga alguma coisa, você tem que arrumar. Então, eu fui entendendo mais, né? E aí que veio uma grande vontade de voltar a trabalhar ajudando outras empresas. Depois que eu percebi que com o varejo era muito difícil você pensar no seu cliente, você trazer uma experiência diferente para ele, e também é algo muito importante que gera muito valor, aumenta as vendas mesmo quando a gente faz isso. Eu achei muito importante quando eu fiz um teste na loja e comecei a implantar alguns métodos que eu fui desenvolvendo que eram mais simples do que eu implantava nos programas de fidelidade, porque a gente não pode ser complexo, porque é o dono que faz tudo. Então eu fui desenvolvendo, eu fui testando, fui vendo que funcionava, fui validando o método, e aí eu criei a Encanto Lab para ajudar outras empresas a cuidarem do seu cliente, de encantar ele, para o cliente se sentir tão satisfeito com a empresa e ele voltar mais vezes e indicar sua empresa para outros clientes. E aí a venda, o faturamento aumenta como consequência. Nada como sentir na pele, né? A dor de um dono de loja que faz tudo sozinho
E como a gente julga, né, um atendimento, que nós, enquanto consumidores, a gente quer o melhor, a gente quer ter a melhor experiência, né? Exatamente, assim, foi muito enriquecedor, assim, eu trabalhar 3 anos como um varejo para realmente entender, sentir na pele, entender o outro, né? Como que o varejo funciona e também entender, assim, às vezes, realmente problemas acontecem no meio do caminho, que o dono da loja ou o empreendedor não gostaria que tivesse acontecido. Às vezes uma equipe é mal treinada, mas porque a pessoa não tem conhecimento de como fazer aquilo diferente. Não é porque ela não importa com o cliente. Tanto que hoje todos os meus clientes são pessoas que cuidam dos seus clientes, mas que querem melhorar, que já se preocupam com ele, querem encantar ele, querem levar o negócio dele para algo, já são bons, mas querem ir para algo a mais. Que bacana, Aline, esse trabalho seu. Não é à toa que eu te considero uma mulher eficaz e te trouxe aqui para o meu programa para compartilhar esse conhecimento e essa vivência prática mesmo. E para a gente continuar, então eu queria que você explicasse, já que você vivencia isso na prática, o que é a experiência do cliente. Como você bem falou no comecinho, é toda a percepção que o cliente tem ao lidar com a sua empresa. Tanto no quesito, porque tudo que a gente passa com a empresa, a gente gera uma experiência, um sentimento, a gente está o tempo inteiro julgando sem perceber. E a experiência do cliente é tudo que vai além de um bom atendimento. Porque o bom atendimento, ele é o básico. Toda empresa tem que ter. Eu sei que é difícil manter ele, mas todo mundo tem que ter. Tudo que vai além desse básico é a experiência do cliente. Aquele cafezinho que você entrega, aquele mimo que você dá para o cliente, boas-vindas diferente, tudo isso é a experiência do cliente. Tudo que vai além de um bom atendimento. E muita gente acha que ter um bom atendimento já é suficiente, né, para gerar essa experiência. E é muitas vezes o contrário. O fato de não ter o básico, de não ter um bom atendimento, ele já gera, aí sim, uma experiência negativa, né? Sim, e toda empresa que não está cuidando, não está fazendo o básico bem feito, que é um bom atendimento, ela está numa instabilidade gigante como negócio. Porque se a pessoa não muda logo isso, rapidamente, assim, daqui a alguns anos, alguns meses, essa pessoa não sobrevive mais, porque os clientes não estão mais tolerando isso, porque existe mais concorrência. A gente vai para a mesma qualidade de produto, para alguém que te atende bem ou que te atende mal. Você pode escolher. Antigamente era ok porque a gente não tinha essas escolhas, não dava para escolher tanto, a gente não tinha tantas opções de concorrência, de produtos, de serviços. Hoje a gente pode escolher. E aí o negócio é trabalhar para o cliente escolher você e não o outro. Isso. E o que eu falo, né, venho falando desde o primeiro programa, é que para a gente conseguir estabelecer essa relação com o nosso público, tem que existir primeiro um propósito do negócio. Esse propósito já vai contribuir para que a empresa consiga pensar algo diferente, né, ter um diferencial para essa experiência com o cliente, para que ele seja especial. E também trabalhar a proposta de valor, que eu falei no último programa. Porque aí fica muito mais claro, né, Aline? Porque as pessoas acham que gerar uma experiência é simplesmente ir lá e servir o cafezinho. Mas qual que é o sentido de servir este cafezinho além do bom atendimento? Sim. É muito importante, que nem você falou, ter esse propósito, você colocar os seus valores em prática, o que você acredita no seu negócio, porque aí fica mais fácil também de você manter conseguir manter essa boa experiência, esse encantamento do cliente, porque é algo que você acredita que já é natural dentro de você. Então, quando eu estou fazendo um trabalho com empresas, a primeira coisa que a gente desenha é entender quais são os seus valores, porque aí fica mais fácil da pessoa manter a longo prazo, porque é algo que ela já acredita e começa a trazer pessoas para trabalhar com ela que também acreditam. E isso aí você vai pensando, por que eu estou oferecendo um cafezinho para o cliente? Para ele se sentir em casa, para ele se sentir acolhido, para ele ter uma boa experiência, porque a gente sempre está relacionado ao tomar um cafezinho, ao momento que a gente dá uma parada, dá aquela respirada no trabalho, ou depois de um almoço
gostoso, ou para encontrar algum amigo, um conhecido. Então, assim, é proporcionar isso, vai tudo além, né? A gente pensar o que a gente está proporcionando para o cliente quando ele vem até o meu negócio. Ou quando eu converso com ele no WhatsApp, no telefone, no e-mail. É acolher ele, né? Aline, você falou uma questão aí sobre trazer pessoas que tenham os mesmos valores que o dono da empresa e que a empresa. E muitas vezes a gente tem problema, a gente vê problemas de mau atendimento porque as pessoas que estão trabalhando naquela empresa, elas não se conectam. Não que sejam profissionais ruins, não acredito que existam profissionais ruins, mas pessoas com valores e crenças diferentes. Então, muitas vezes compromete o atendimento porque o cliente busca também empresas que têm os mesmos valores que ela. E isso aí eu acho bacana, por quê? Porque o primeiro cliente de uma empresa é o próprio colaborador. São as pessoas dentro da empresa. Se elas não vestem a camisa, elas não conseguem passar esses valores, esse propósito da empresa, seja um vendedor de frutas, né, um sacolão, seja uma empresa de grande porte. Tem que ter essa questão muito, muito clara, muito conectada entre as pessoas que estão envolvidas no negócio. Sim, e até também, cada colaborador tem que entender a importância do que é o trabalho dele, para fazer o todo, e até entender quem é o cliente. Porque a gente trabalha muito mais satisfeito quando a gente vê o valor naquilo, quando a gente sente que a gente está servindo alguém. Porque todo mundo, por mais que as pessoas falam que não, mas todo mundo tem essa necessidade de ajudar o outro. As pessoas se sentem melhores quando ajudam alguém. E quando você consegue fazer isso no seu trabalho, independente do com que você trabalha, você perceber para quem você está ajudando, o seu cliente, você colocar à disposição de servir ele, quem trabalha, o colaborador, ou a gente mesmo trabalha mais feliz. E às vezes a pessoa não vai chegar, né? Ela não vai chegar nisso sozinha. Ela precisa que alguém conte quem é o cliente, precisa que alguém conte a importância do trabalho dela, porque nem sempre é óbvio para todo mundo. Então ela precisa que o dono, que os gerentes, os líderes contem o quanto elas são importantes, qual que é a importância dela dentro do processo todo. E não é óbvio mesmo, né, Aline? Parece ser, muitas vezes, o próprio dono da empresa, ele se perde nisso. Pelas circunstâncias do mercado, um concorrente fez e deu certo, aí, vou fazer. Mas a forma que o concorrente fez, muitas vezes, não conecta com os mesmos valores dele. Então, vai dar certo para um, não vai dar para o outro. O importante é pensar nessa diferenciação, que cada um é único na prestação do serviço. Produto por produto, ele é igual em todo lugar. Eu vejo também, porque eu vejo muita gente boa que se preocupa muito com o seu produto, se preocupa muito com o seu serviço, com a parte tributária da empresa, com os pagamentos com fornecedores, pagamentos da equipe, em cuidar, fazer tudo muito certinho, mas peca na parte de divulgar isso para o cliente, de conversar com o funcionário, porque faz exatamente o que você falou. Copia o que o outro está fazendo sem, ou olha, tá todo mundo fazendo assim, eu vou fazer. Sem analisar, sem entender, parar para pensar e falar, era realmente isso que eu acredito? Será que tá certo? Por que ele fez isso? Será que eu vou fazer isso? Então só deixa parar para fazer. Então tem muita gente assim, empresas muito, muito boas, mas que não são líderes ainda no mercado, não são os melhores do mercado, por não parar para fazer essas análises. E o contrário também ocorre, né? Copia uma campanha de publicidade porque deu certo e não estrutura o interno da empresa. Na verdade, no meu trabalho, o que eu mais vejo é isso. Vou fazer um sorteio no Instagram porque todo mundo faz e aumenta o seguidor. Qual que é o propósito disso? Por quê? Né? Então, é essa reflexão que você falou, para fazer análise e refletir sempre, para entender o que é o seu negócio. Sim, buscando o melhor. Aline, e quais são as vantagens que uma empresa tem quando o cliente consegue ter essa percepção de que a experiência foi excelente, que realmente encantou esse cliente? Um cliente que ele é encantado, que ele vai voltar mais vezes,
Então, assim, vamos imaginar um cenário que foi a primeira vez que o cliente entrou em contato com o seu produto, com o seu serviço. Ele vai voltar. A chance dele voltar é muito maior do que um cliente que não teve essa experiência positiva, que não foi encantado. E aí, o cliente se sente tão bem que é como se ele sentisse que ele tem que fazer algo a mais pela empresa. E ele vai te indicar novos clientes. De uma forma assim, para eu retribuir a forma como eu fui atendido, como cuidaram, como se comprometeram comigo. E ele te indica novos clientes. Então, crescer, aumentar as vendas, é uma consequência certa. É a reciprocidade, né? A gente trata bem e a gente automaticamente é bem tratado. Isso Sim. É funcionamento, é comportamento humano. E se você repete na empresa o que a gente vivencia na vida real enquanto seres humanos e relacionamentos, a chance de dar certo é muito grande. E é simples fazer isso com o outro. É só a gente pensar, se colocar no lugar do cliente, ter empatia por ele. Aí você falou a palavra que a gente escuta o tempo inteiro, né? Empatia. Muitas pessoas estão achando bonito falar, e a empatia, vamos trabalhar a empatia, colocar no lugar do outro. E as pessoas estão perdendo um pouco o sentido dessa empatia, não é, Aline? Principalmente quando fala da experiência, porque eu vejo assim, vamos colocar no lugar do outro para gerar algo positivo para ele, ou seja, a empresa gerar uma experiência positiva para o cliente. Automaticamente ele vai replicar, vai indicar novos clientes. Mas, muitas vezes, ela para nisso, né? Ela faz o trabalho dela uma vez e depois deixa cair no automático. Mantém isso, né? Vamos dar essa dica para os nossos ouvintes. Primeiro, para manter, a gente tem o que a gente falou bem no comecinho, ter seus valores muito fortes. Porque quando é algo que você acredita muito, é mais fácil, é mais automático, porque é algo que você vê valor, é algo que você... E aí, às vezes, a gente não entende, muitas vezes, quais são os nossos valores tão de cara. A gente precisa de outra pessoa, às vezes, para nos ajudar a chegar nesses valores. E aí, quando a gente chega, lembrar sempre que é para isso que eu vim. Que eu tô aqui para servir o meu cliente, para servir o outro. Quando eu não sou o cliente... Eu tô aqui para servir ele. E o servir não é uma vez, não é no automático. É igual o casamento. O casamento, se você viver no automático durante anos e anos, uma hora ele vai acabar. É a mesma coisa com o relacionamento com o cliente. Ele precisa o tempo inteiro daquele algo a mais, daquele cuidado, daquele escutar, daquela atenção. Os processos, eles existem, eles são bons. Mas a gente não pode manter ele o tempo só isso, né? A gente tem que dar uma quebrada nele pra gente humanizar, para a gente trazer essa empatia, se colocar no lugar do cliente, né? De tempos em tempos, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e viver a experiência do seu trabalho. Você fala assim, se eu fosse o cliente, eu estaria satisfeita? O que eu iria sentir nesse processo? Se eu entro numa loja e tá aquela pintura mal acabada, qual é a imagem que eu estou passando? Aline, e você tocou num ponto aí, que é o ponto que eu mais falo também nos meus cursos e com os meus clientes. Que a gente tem que se relacionar, mas como a gente se relaciona também, né? Porque a gente tem uma troca de experiências, de vivência com o cliente. Então, o relacionamento ele não pode ser uma via única, somente eu com você e você não me dá este retorno, não existe essa troca. Aí já tem algo errado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse relacionamento, não ser uma insistência para vender. E aí é o que eu falo muito, vamos gerar conteúdos que sejam relevantes para este cliente. No início da pandemia, muitas lojas fechadas, por exemplo, lojas de roupas. As pessoas não iam comprar roupas, elas estavam dentro de casa, passando um momento de medo, sem sair. Como se relacionar com esses clientes para que quando terminasse a pandemia, o isolamento e as coisas começassem a voltar,
que esses clientes voltassem a comprar roupas naquela loja e não em outra que estava na internet, que estava online. Então, o que eu orientei muito as minhas clientes e deu muito certo foi gere conteúdo que tem a ver com a realidade delas, participe desta experiência com elas. Está sendo difícil ficar com os filhos em casa? O que você faz com seus filhos em casa? Hoje eu fiz uma receita de pipoca de leite ninho. Coloca lá no Instagram da sua loja que você fez esse momento com seus filhos e vai passar essa energia para os seus clientes. Você não está falando de vender roupa para ela. Você está falando de viver este momento de uma forma mais suave, de aproveitar o momento. E ensina a receita. E é interessante que, por causa disso, quando a loja desse caso exclusivo, né, que ela reabriu, as clientes queriam a pipoca, então ela fez a pipoca de leite ninho com a filha dela e levou para a loja empacotadinha e as clientes que iam lá ganhavam a pipoca. Então ela gerou uma Olha que legal. Que não tinha nada a ver com comprar roupa, mas as pessoas que gostavam de ir lá continuaram indo, levaram a pipoca e isso ficou na memória, porque a experiência ela tem que ser memorável, né, Aline? Exatamente, foi assim, perfeito isso. Está lembrando e os clientes voltaram. Então tá aí assim, o que acontece quando o cliente está encantado? Ele vem para você, ele vai lembrar de você. Você vai estar lá na memória. São várias coisas acontecendo durante o dia, durante os dias. E aí quando você está na memória do cliente, naquele pedacinho que a memória é boa, o cliente vai voltar. Exatamente. Você marcou ele de alguma forma. Isso, e esse é um caso, né? Então, assim, as pessoas que souberam, né, os gestores que souberam aproveitar este momento, que era um momento difícil para a grande maioria das pessoas, e levar algo de positivo para essas pessoas, quando a cliente volta a comprar, volta a consumir, ele vai onde? Em quem lembrou dele, se relacionou com um conteúdo relevante. Não tinha nada a ver com roupa feminina, não tinha nada a ver, mas tinha a ver com a realidade, porque as clientes têm filhos, que estavam em casa, estão até hoje, têm escola, os pais tendo que trabalhar dentro de casa e vivendo um momento totalmente diferente. Então, você leva a sua vida junto com a vida do cliente e gera essa experiência positiva e ela perdura. E conecta. Preocupar com o cliente genuinamente. Estou preocupado com você e pronto. Sem pensar só na relação comercial. E muitas dessas empresas estavam com problemas financeiros, porque sem vender, estoque parado, né? Tendo que manter funcionário, pagando funcionário sem estar recebendo, e problemas graves financeiros que podiam, e quem não fez isso e não tinha essa estrutura, não conseguiu manter suas empresas. Exatamente. Aline, dá uma dica. Como as empresas conseguem encantar seus clientes todos os dias? O que eles podem fazer para não perder esse encantamento? É a forma de você receber o seu cliente com um sorriso, agradecer que o cliente veio, comemorar cada interação com o cliente. Ai, que bom que você me ligou. Se o cliente está com um problema, resolver na mesma agilidade que a gente vende para ele. Para ir mostrando quanto realmente se importa e quanto você se sente feliz quando o cliente interage com você. Se tiver alguma reclamação do cliente, agradecer, porque só com a reclamação dele que você tem a possibilidade de melhorar. Agradecer que ele se preocupou e falou. Sabe, ser muito positivo em todos os relacionamentos com o cliente, para ele se sentir acolhido, para ele mostrar o quanto você está feliz em ter ele. E esse agradecer, ele tem que ser verdadeiro, não é, Aline? Não é falar para o cliente, agradeço a tua crítica, vamos melhorar e continuar do jeito que estava também. Precisa dar atitude. Da atitude. E é realmente você se importar e entender, eu acho que assim, a gente tem que entender que a gente sabe que o cliente não são todos os clientes que são super legais. Tem os clientes que são chatinhos, que choram preço sem precisar. Só que são eles que fazem o nosso negócio existir. Então a gente tem que agradecer a todos os tipos de clientes.
e ser realmente gratos porque eles escolheram comprar de você do que de outro. Eles escolheram voltar. E esses chatinhos são os que mais enriquecem, que mais contribuem para os negócios crescerem. Porque coisas positivas é muito fácil de absorver. E da gente se manter na mesma. Quando a gente tem uma crítica que você não esperava, você não pode assumir nem fingir que achou bom e não mudar, né? E também, claro, tem que pesquisar se faz sentido também, né, Aline? Tem que parar e avaliar, analisar. Tem que ter esse senso crítico, né? A gente falou aqui que essa experiência do cliente positiva, né, esses mimos, a forma de tratar, de resolver problemas, são importantes para a gente criar essa fidelização, né? Chegar ao ponto de até indicar a empresa para outras pessoas. Ou podemos falar também não somente de empresas, mas de empreendedores individuais também. Com certeza. E os passos, né, que as empresas, os empreendedores têm que dar para transformar essa experiência em uma fidelização. Falou muito aqui da sua experiência com programas de fidelização, mas são sistemas, né? Não são todas as empresas e microempreendedores que podem trabalhar com sistemas de fidelização. Mas o que a gente leva desse conceito de sistemas de fidelização para a vida, para a prática desses pequenos empreendedores? Olha, existe, por exemplo, quando a gente está falando de às vezes, sistema manicure, por exemplo, individual, já deixar agendado com o cliente o retorno dele, para facilitar, para ter aquele horário reservado para o cliente já, para não correr o risco dele ligar e não ter esse horário. E você vai garantir que ele volte também. Se você, por exemplo, tem uma clínica veterinária, alguma coisa, avisar, já deixar anotado as vacinas para você lembrar o cliente que ele tem que dar vacinas nos seus bichinhos. Isso você está melhorando, dando uma praticidade na vida do cliente e já garantindo que ele volte também. Existem aqueles programas de fidelização de cartãozinho. Eles, que é o que você junta 10 vezes e ganha uma ida no salão de beleza, ou na lavagem do carro, no almoço, uma ida gratuita. Isso também fideliza. Sim. Isso é um programa de fidelidade simples. E isso não resolve, por exemplo, achar que a pessoa vai vir 10 vezes e vai ganhar uma, que ele vai fidelizar. Não, para ele voltar a segunda e a terceira e querer continuar preenchendo o cartãozinho até ganhar a 11ª, ele tem que ter experiências positivas nesse caminho, senão para. Tem que ser um produto bom, experiência positiva, e isso é algo a mais. É a cereja do bolo para ajudar na fidelização deles. Esse é o seu próprio programa de fidelidade, dentro do que você consegue fazer, né? Dentro da sua realidade, da realidade do seu cliente. E aí agora nós começamos a falar aí sobre sistemas e a gente tem passado. A transformação digital ela já vem acontecendo há um bom tempo, mas para muita gente que ainda não estava neste meio, né, entendendo o mínimo assim de estar online, com a pandemia isso ficou muito forte. E quem não conseguiu começar a sua transformação está ficando para trás, ou igual a gente comentou, nem conseguiu manter seus negócios. Como uma loja física, que sempre tratei bem meus clientes, peguei, abracei, entreguei o produto na mão, como que eu faço isso no ambiente digital? Como que a gente leva essa experiência física para o digital? Olha, nós somos a mesma pessoa quando a gente está no físico e no digital. A forma que a gente é carinhoso com o cliente, de mostrar cuidado, a gente consegue transformar ele no digital. Na forma de falar, numa imagem que a gente posta, numa conversa, colocar um emoticon junto para mostrar que você aquele abraço, né? Também. Então, você lembrar que você é a mesma pessoa. O digital não vai te distanciar do seu cliente. É só você manter a forma que você já fazia, só que você só vai adaptar o meio de entregar essa conversa.
E saber conhecer o cliente, porque tem clientes que não são tão digitais, mas alguma ferramenta digital ele está usando. Ele pode não estar no Instagram, mas pode estar no Facebook, ou pode somente usar o WhatsApp. E em último caso, extremo, aqueles que não estão em nenhum, pega o telefone e liga, né, Aline? Que é uma forma da gente comunicar com ele também. Já que presencialmente não tem como. Aline, você tem um caso para contar de experiências de cliente na prática para os nossos ouvintes se verem nessa situação? De experiência? Olha, eu tenho, por exemplo, quando eu tinha uma loja de bicicleta, eu tinha a ideia de... Eu sempre tirava uma foto com o cliente quando ele comprava. E o meu foco nisso era o cliente. Porque o cliente que comprava uma bicicleta, ele estava querendo mudar de estilo de vida, né? E aí eu começava a tirar uma foto, perguntava se podia postar no Instagram e contava a história dele. Sem falar da bicicleta. Sem querer vender a bicicleta, só dando parabéns. Aí o cliente gostava, compartilhava. Aí eu comecei a ver que a pegada que eu queria mostrar era para ele se sentir bem lá na loja. E aí eu peguei e comecei a imprimir essas fotos e postar e colar nas paredes. Para as pessoas se conectarem. Por exemplo, se a pessoa vê, mas eu sou muito alto e muito magro para bike. Aí tem uma pessoa mais idosa, tem criança, tem família. E aí as pessoas se conectavam, viam que tinham pessoas como ela andando. Você acredita que já tiveram clientes que foram na loja e no meio da negociação falaram: mas eu vou sair na foto, você vai tirar uma foto minha? Olha só, é lá por causa da foto. Da foto, daquela experiência. Eu não tô para pegar só seu dinheiro. E prova social para eles também. Eu vou provar que eu posso, porque isso daqui é uma forma que tem de eu manter isso, que eu vou continuar andando de bicicleta. Isso aí, eu lembro, foi muito bom, porque aumentou, quando eu comecei a colocar essas fotos na loja também, sair do digital, as vendas aumentaram. Olha só que bacana, você agregou as duas coisas. Aline, e aí falando dessa questão da experiência online e presencial, a gente tem algumas técnicas sensoriais que a gente usa no ambiente físico. Música, som, cheiro, temperatura, tudo isso que interfere nessa experiência. Eu tenho uma cliente que a loja dela tem um cheirinho específico de roupa. E olha que interessante, eu estava em um outro local com uma roupa da loja. E eu encontrei uma amiga minha e ela falou assim: nossa, essa roupa sua é de tal loja, não é? Aí eu falei, e ela falou assim: nossa, eu tô sentindo o cheiro da roupa. Olha o que bacana isso, gente. E é muito interessante, porque aí ela teve essa técnica sensorial. E muitas vezes as pessoas acham que... E essa roupa eu comprei por delivery, eu não fui até a loja. Ou seja, ela imprimiu na roupa a marca da loja física. Por quê? Porque não pode ficar aglomerando. Nossa, que legal. E aí, na hora que eu contei isso para essa cliente, ficou muito feliz, porque ela falou assim, ela coloca isso como um agrado, assim, como uma experiência positiva, mas ela não imaginou que isso outra pessoa fosse perceber fora que tinha esse cheiro. Sim, as sacolas, tudo tem esse cheirinho bem característico. Então, por exemplo, música, som, temperatura, né? Se você está num ambiente que está muito quente, pode não ser muito agradável, está frio demais também não. E como que a gente leva isso para fora do presencial? Para esse mundo online? O que você já falou, só esse cheirinho assim, eu achei sensacional. E você vê, essas experiências que a gente causa vão muito além do que a gente imagina. Porque a pessoa, às vezes, foi tão bem atendida, você não imagina que ela está na casa dela, contando para a família, que ela conversou num grupo. Muitas vezes, você nem tem ideia de que vieram, porque nem todo mundo fala que foi e foi indicado por alguém. Então, a gente nem tem ideia. E é difícil falar também qual que é o ponto específico de cada cliente para fidelizar ele. Porque cada um se atenta a momentos diferentes. Então, a gente tem que ir com o todo. E algum desses pontos que a gente vai fazer, seja do som, cheiro,
temperatura, a forma de falar vai agregar mais para alguns clientes, para o cliente específico. E a gente pode levar isso, trazendo essa experiência, como para ele viver na casa dele, onde ele estiver. O cheiro, um agrado, um bilhetinho falando bom dia, obrigada pela preferência, escrito à mão mesmo. Esses detalhes fazem diferença. E aí, é o que a gente chama, né, dentro do marketing, da cultura de feedback, de dar o retorno. Que não é só o bom atendimento na loja ou responder uma mensagem, é como responder. Por exemplo, no início da pandemia, eu estava com aquele projeto Negócio do Futuro, que gravava vídeo todos os dias, você até participou, né, Aline? Eu precisei de comprar mais maquiagem, porque estava gravando muito vídeo. E tudo fechado, não tinha onde comprar, só tinha farmácia e não era o que eu queria. E aí eu mandei mensagem para 3 lojas de maquiagem aqui de Itabira. Uma, eu estou esperando a resposta até hoje, foi em março. A outra me respondeu de imediato. E a outra, quando me respondeu, eu já estava usando a maquiagem da que me respondeu de imediato. Detalhe, o que não me respondeu até hoje, tem um programa de fidelidade que eu tenho cadastro nela, que nunca me respondeu. Segundo, a loja que demorou para me responder é uma loja que eu já comprava, mas eu não tinha nenhum cadastro, nada nela. E achou ruim quando eu falei que eles demoraram para responder, que eu já tinha comprado o que eu queria. A primeira loja que me respondeu de imediato, eu descobri essa loja pelo Instagram, eu nunca tinha pisado nessa loja, nunca tinha entrado. Qual é a consequência? Nunca mais entrei nas outras 2 lojas e só compro nessa outra que teve esse retorno rápido e entregou na minha casa o que eu queria. É a agilidade. A agilidade é outro processo, porque é pensar também no cliente, porque ele tem tempo. Você tinha uma demanda que era urgente para você. Para você era urgente, para as lojas não era, mas atender nossos clientes não é urgente. Fazer venda também não é urgente para a gente. A gente tem que estar lá para o cliente. Qual que é o negócio dela? Não é vender maquiagem? Independente se estamos em pandemia ou não, eu que não sou uma pessoa que não sou autoconsumidora de maquiagem, eu tive que consumir porque eu estava com uma necessidade do meu trabalho no momento. Então, essa pessoa soube, essa loja soube, talvez até de forma intuitiva, mas ela soube ganhar e fidelizar um cliente. Com certeza. E isso é muito interessante. E essa cultura de feedback é uma questão que eu vejo faltar muito, mas muito nos clientes. Você vai numa loja e fala assim, gostei disso que você tem. Não tenho, mas vai chegar. Quando chegar, você me avisa, pega seu telefone e você espera, e espera, e espera. Você vê na rede social que está postando o produto que você queria e ninguém entra em contato avisando que o produto chegou. Sim. Eu tive uma experiência positiva no ponto de venda, que falou, não tem, mas vai chegar tal dia, eu vou te mandar mensagem. E aí, pós-venda, deu contato, né? Pós-venda nem foi porque eu não comprei, mas é uma situação pós-atendimento ali. E cadê isso? Por que não existe essa conexão? É falta de tempo, não consegue responder, é aceitável, mas então não promete que vai manter esse contato. Né, Aline? Porque a frustração é um dos piores sentimentos que a gente tem, né? A gente criou uma expectativa e ela não aconteceu. E eu falo que é também parte do conceito de experiência do cliente, é quando a gente fala que tudo, que substituir esse pós-venda por uma pré-venda. Porque toda interação que a gente tem com o cliente vai decidir se vai comprar de novo de você ou não, se ele vai continuar com você ou não. Então, é tudo uma pré-venda, é uma venda futura que pode acontecer. Exatamente. Aline, para a gente finalizar, eu queria que você resumisse para a gente assim, como que a gente promove uma experiência rica para o cliente na prática. É muito da gente conhecer realmente quem é o nosso cliente, se colocar no lugar do cliente, entender o que ele realmente gosta, pensa, parar, planejar, pensar muito, sabe, em tudo que a gente vai fazer e não fazer por fazer. Pensar, por que eu estou servindo um café? Por que eu vou fazer uma ação X e não assado? Pensar muito, se planejar, né?
se conectar com o seu cliente de uma forma emocional. E não só pensar na parte comercial, né? Pensar na pessoa que está ali por trás. Você está lá para realmente servir ele. E é analisar todas as etapas. Etapa por etapa do seu processo, do seu atendimento. Para a gente não falhar, porque às vezes a gente faz tudo muito direitinho. Atende bem, entrega um produto impecável. E aí, na hora da entrega, na hora que você tem um motoboy que entrega para o cliente, tem um problema ali. E aí tudo que você fez antes vai por água abaixo. Então não, pensar em todas as etapas, estar lá presente, fiscalizando, fazer testes. Por exemplo, se às vezes você mandar para algum conhecido sem avisar que é conhecido seu, para você entender como que chegou o produto. Testar todas as etapas. Colocar, né, a tecnologia toda a seu favor, usar a tecnologia para facilitar o seu dia a dia, para você ter controle melhor dos seus clientes, para você aumentar a sua qualidade nos seus negócios e dar valor ao feedback do seu cliente, né? Entender, escutar ele. E nunca deixar o seu valor passar, né? Lembrar dos seus valores o tempo inteiro, para a magia nunca acabar. É encantador falar sobre experiência, porque é uma coisa teoricamente simples, porque nós todos somos clientes. Então eu falo muito assim, com meus clientes, quando um fornecedor seu, como ele fala assim, você tem que comprar essa coleção aqui, porque aí isso é tendência e tal. Você compra? Você não faz as contas do que você está comprando, pensando no seu público? Então não faça isso com o seu cliente. Compre esse cilindro, então fica na moda. Não faça isso com o seu cliente. Entenda a real necessidade. Ele vai comprar. Seu cliente vai continuar comprando se você entender a real necessidade dele, souber quem é ele, que momento que ele está vivendo. E a maioria das vezes ele vai comprar mais ainda. Mais do que quando você só tenta empurrar para ele. Exatamente. Quando você entende realmente o que ele é e só mostra aquilo que ele realmente gosta, ele vai comprar mais. Com certeza. Aline, nosso tempo está encerrando. E aqui no programa Mulheres Eficazes, eu sempre gosto de contar com a participação do meu convidado, da minha convidada, para dar uma dica para os nossos ouvintes sobre o assunto que a gente falou no programa, para as pessoas se inspirarem mais para encantar seus clientes. Olha, tem um livro que ele é um pouco mais técnico, mas eu acho que vale a pena, que é O Jeito Disney de Encantar o Cliente, que é o por trás da Disney, né? O como que eles conseguem, desde de muitos anos, desde o lançamento, a manter essa chama viva no cliente. Por que eles conseguem fazer isso? E essas dicas são bons para a gente aprender a colocar no nosso próprio negócio. Logo mais eu vou divulgar um novo começo do meu curso para ajudar a encantar os seus clientes, para transformar clientes comuns em clientes que te vendem para novos clientes. Ai, que bacana, pessoal, não percam. Acompanhe a Aline Oneda nas redes sociais. Aline, qual que é o seu Instagram para o pessoal te acompanhar, ficar por dentro dessas novidades? @Aline Oneda, você já me encontra e eu sempre posto dicas. Todos os dias eu dou alguma dica também de como cuidar do seu cliente, encantar ele para que ele volte mais vezes. Aline, muito obrigada pela sua participação. É sempre bom bater esse papo com você. Se deixar, a gente fica aqui falando sobre esse assunto muito tempo, porque é um assunto que eu adoro, que eu gosto muito de trabalhar com meus clientes também, com os meus alunos. Muito obrigada, Aline.